O livro de Enoque. Só o nome já soa como algo sussurrado em tom de segredo. É um texto antigo, cheio de visões, profecias e histórias de anjos e gigantes. Enquanto muita gente conhece a Bíblia, poucos já ouviram falar de Enoque. Este livro oferece uma perspectiva diferente sobre a história bíblica e o reino espiritual. Apesar do seu conteúdo intrigante, você não encontrará o livro de Enoque na maioria das Bíblias hoje em dia. Ele é considerado um texto extra-bíblico, ou seja, não faz parte do cânone oficial das Escrituras. Então, por que esse livro misterioso foi deixado de fora? E que segredos ele guarda? O livro de Enoque afirma ter sido escrito por Enoque, o bisavô de Noé, um homem justo que andou com Deus. Acredita-se que o livro tenha sido escrito em etapas, com diferentes partes compostas entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo. Foi escrito em Ge'ez, uma antiga língua etíope, mas os estudiosos acreditam que foi originalmente composto em aramaico ou hebraico. As seções mais antigas do livro são consideradas aquelas encontradas nos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de antigos textos judaicos descobertos em meados do século XX. Esses fragmentos confirmam a existência do livro nos tempos antigos e sua importância dentro de certas comunidades judaicas. Apesar da sua idade e histórias intrigantes, o livro de Enoque foi finalmente excluído da Bíblia hebraica, que forma a base para o Antigo Testamento nas Bíblias cristãs. As razões exatas para sua exclusão são debatidas, mas vários fatores provavelmente contribuíram. Primeiro, havia dúvidas sobre sua autoria. Embora atribuído a Enoque, os estudiosos acreditam que foi escrito muito mais tarde. Segundo, parte do seu conteúdo, como descrições detalhadas de anjos caídos e seus descendentes, os Nefilins, foi considerada fantasiosa demais, ou até herética, por algumas autoridades religiosas. Finalmente, o livro não foi amplamente aceito entre todas as comunidades judaicas na época em que o cânone bíblico estava sendo estabelecido. Anjos e gigantes, os contos polêmicos de Enoque. O livro de Enoque está repleto de histórias cativantes, muitas das quais se expandem sobre breves menções na Bíblia. Uma das seções mais conhecidas descreve a queda dos anjos que se rebelaram contra Deus. Esses anjos caídos, liderados por uma figura chamada Azazel, teriam se acasalado com mulheres humanas, resultando no nascimento de gigantes chamados Nefilins. Esta história dos Nefilins oferece uma explicação alternativa para a maldade que preenchia a terra antes do grande dilúvio na Bíblia. No entanto, esse relato diferia significativamente das interpretações rabínicas da Bíblia, o que provavelmente contribuiu para sua exclusão do cânone. O legado duradouro de um livro proibido. Embora excluído da Bíblia, o livro de Enoque teve um impacto duradouro. Foi altamente considerado pelos primeiros cristãos e influenciou alguns dos primeiros escritos cristãos. Continua a fascinar estudiosos e leitores com suas visões únicas sobre as antigas crenças sobre anjos, demônios e o Apocalipse. Embora não seja considerado escritura pela maioria das denominações cristãs, o livro de Enoque oferece um vislumbre de uma perspectiva diferente sobre as narrativas bíblicas e o mundo espiritual. Sua exclusão da Bíblia serve como um lembrete do complexo processo de canonização e da diversidade de crenças que existiram dentro do judaísmo e do cristianismo ao longo da história.